Olá, alunos! Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Sheila Rodrigues, estarei com vocês hoje e vamos conhecer o que nós temos para a aula de hoje. Vamos lá. Temos a aula 227, estudos textuais. Hoje nós vamos conhecer aí sobre os estudos do texto, né? Para a gente descobrir a parte mais importante do texto, o tema central, a ideia central do texto, e as partes secundárias, ou seja, aquelas informações que são menos importantes, mas que elas servem para embasar a ideia central do texto. Ou seja, então, o texto tem uma razão de ser, ou seja, ela é elaborada para enfocar uma ideia específica. E ela traz a parte principal e a parte secundária do texto. Então, o texto ele precisa, né, ter a ideia central, né, que é justamente o tema do texto, e a parte secundária, que é justamente o desenvolvimento do texto, né, para embasar a ideia central, né. Então, nós temos como exemplo uma poesia, porque a poesia também ela tem um tema central, né, e as ideias que vão estar ali, né, se desenvolvendo ou no início do poema, ou no meio do poema, ou no final do poema. Isso aí depende muito, né, da estrutura do poema. Já em um texto normal, um texto que vai tratar de um determinado assunto, geralmente vai estar no início do texto. Então, a gente vai fazer a leitura do poema As Pombas e a gente vai observar direitinho, né, as estrofes para que a gente consiga identificar qual é o tema deste poema, ok? Então, aí nós temos a primeira estrofe, né, com 4 linhas, 4 versos em cada estrofe, e ele começa assim, ó: vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. Então, o que a gente observa nesse primeira estrofe do poema? Ele está falando aí do movimento das pombas, né? Que elas vão, elas voltam, elas, né, vão e vêm e vão, né? Então, aí você observa que o poeta ele usou apenas para ilustrar, né, o início, né, desse poema. E aí você observa, né, que a pomba ela é uma ave, né, que ela tem um significado, ela tem aí uma simbologia por trás dela, né? O que simboliza as pombas, né? É uma ave, né, que indica aí simplicidade, ternura, paz, né? Outra coisa também que ela pode representar é a questão da liberdade, né? Porque ela é um pássaro, né? Os pássaros eles têm a liberdade de voar pelo céu, né? Sem limites, né? Então aí você observa que o poeta, né, ao escolher esse elemento como uma figura importante, né, para se colocar nesse poema, então aí a gente começa a fazer essa interpretação a partir, né, do elemento principal, que no caso aí é as pombas, né. Seguindo, nós vamos ter uma outra estrofe do poema que vai estar dizendo, vamos ver, a segunda estrofe, ó, observem aí, ó. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo, elas serenas, reflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Então, aí mais uma vez, observem que ele está mostrando, né, que as pombas vêm, voltam, né, vai, e no final da tarde, o que acontece? Elas voltam, né, serenas, ali tranquilas, né, revoando com as suas asas, sacudindo as suas penas, e elas acabam voltando para os locais onde elas dormem, né, onde elas ficam à noite. Então, seguindo, nós vamos ter agora mais uma estrofe do poema, observe aí, olha. Também dos corações onde abotoam, os sonhos, um por um, céleres voam,
como voam as pombas dos pombais. Então, observem que agora, nessa estrofe, nessa terceira estrofe do poema, ele já está utilizando palavras que vão remontar agora com a vivência humana, né, com nós seres humanos, né, porque a poesia ela tem muito dessa questão de fazer essas ilustrações, né, pode deixar a letra do poema, por favor, tá? Então, fazer essas ilustrações, quando ele diz assim, ó, dos corações onde abotoam, observe aí que ele começa agora a utilizar elementos que vão estar relacionados a nós seres humanos, né? Os sonhos, né? Observe aí os sonhos. Um por um, os cérebros voam. Então, aqui nessa terceira estrofe, ele já vai começando a colocar com relação a nós seres humanos. Então, o que está se representando aí as pombas, né? Como se fôssemos nós, né? Na nossa plena juventude, né? Que tem aí, os jovens têm sonhos, né? E começam a ter emoções fortes, né? A juventude, os jovens, quando ele fala aí a questão do coração, né? O coração representa o que? Emoção, sentimento, né? Os sonhos, né? Quando a gente é jovem, a gente tem muitos sonhos. E aí, na quarta estrofe, observe aí, na quarta estrofe, ó, no azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais, as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Então, observe aqui que na última estrofe, a gente vai conseguir identificar o tema central do poema. Já na última estrofe, quando ele diz, ó, no azul da adolescência. Então, ele está dizendo aí o quê? Da juventude, de uma fase da nossa vida tão importante, no caso, a juventude, né? É justamente onde acontecem os sonhos, onde acontecem as fortes emoções, né? E a questão do jovem querer ter liberdade, não é verdade? Então, aqui o tema central desse poema, a gente consegue identificar já na última estrofe como sendo o tema central sendo uma fase da vida, que no caso é a adolescência, tá? Então, essa é uma forma da gente conseguir identificar o tema central de um poema, né? Então, vocês observaram que a gente fez análise da primeira, da segunda, da terceira estrofe, e somente na quarta estrofe que a gente consegue identificar qual é o tema central do poema, não é? E agora, a gente vai para um texto, né? Normal para vocês observarem como é que a gente consegue identificar o tema central de um texto. Então, aí, olha, a habilidade em reconhecer a estrutura e a organização do texto e localizar a informação principal e as informações secundárias que o compõem. Então, a gente precisa justamente reconhecer a estrutura desse texto, a organização desse texto, para que a gente consiga identificar a informação principal, né? É claro que as informações secundárias, elas estão ali para justamente sustentar a ideia central. Como vocês viram no poema, as outras informações, elas eram importantes, né? Para justamente a gente chegar lá no tema central do poema. Agora a gente vai ver, seguindo aí, falando sobre a questão do ponto de vista em relação ao texto. Olha, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, a pessoa que está lendo aquele texto, ela vai fazer uma interpretação. Então, ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam, né? Todo ponto de vista é um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. Então, observem aí que há necessidade, quando você vai fazer a interpretação de um texto, é importante ver, né, quem está lendo esse texto, né, ela vai fazer a interpretação a partir da vivência dela, da experiência dela, daquilo que ela viveu, e aí ela vai fazer essa interpretação. Então, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, né, para compreender é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer como alguém vive, né, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam.
Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Então, observe que há necessidade de ter todos esses elementos importantes do leitor para que ele faça uma interpretação adequada do texto que está sendo lido, que está sendo interpretado. A leitura de texto exige que o leitor se empenhe para identificar o assunto do texto, né? Os textos lançam mão de estratégias de progressão do tema e de especificação das ideias que permitirão perceber a ideia central do texto, né? E as ideias secundárias. Pode passar. Ideias distribuídas e apresentadas no texto. Então, vocês estão vendo aí, ó, a ideia central do texto, e as ideias secundárias, ou seja, aquelas ideias que estão ali ao redor do texto e justamente vão sustentar a ideia principal, né? Elas vão estar distribuídas aí no texto para que o leitor faça essa interpretação e consiga entender e interpretar qual é o tema central do texto. Então, vamos ver aí, olha, nós temos o texto, a carta. A terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. Então, observe que esse texto ele é um texto curto. Olha. Vejam o trocadilho que ele fez aqui nesse texto, nessa parte inicial do texto. Né? O homem que pertence à terra e não a terra ao homem. Né? Disso temos certeza. Então, o tema central do texto já está aqui, nessa primeira parte do texto. Né? O homem em relação à terra, o homem em relação à natureza, né? Disso temos a certeza, todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une uma família, tudo está relacionado entre si. O que fere a terra, fere também os filhos da terra. Não foi o homem que teceu a trama da vida, ele é meramente um fio da mesma. Tudo que ele fizer a trama, a si próprio fará. Então aqui, olha, você consegue perceber já no início do texto que o tema central, a ideia central é a relação do homem com a terra, o homem em meio à natureza, porque ele diz que tudo está interligado, ou seja, o homem é apenas uma parte desse elemento, né, que estão todos ligados, todos interligados, né? Então, se fizer mal à terra, ao planeta, ele vai estar fazendo mal a ele mesmo, não é verdade? Então, nesse texto, pequeno texto, a gente já consegue identificar o tema central. Né? E é claro que as ideias secundárias elas servem para sustentar o que está colocado lá no tema central, ok? Temos mais uma parte, agora mais um texto, olha só. Tanto nas ideias principais quanto nas ideias secundárias, encontramos termos, né, que concentram os conteúdos relevantes, enquanto outros apenas complementam ou especificam esses conteúdos. Essa é a diferença entre o que é essencial e aquilo que funciona como acessório. Ou seja, as palavras acessórias elas vão estar ali para dar embasamento daquilo que você está falando. É necessário que elas existam justamente para sustentar o seu argumento, né, que você vai ter que sustentar a ideia central. Então, observe agora no outro texto, o teatro da etiqueta. Aqui é interessante que em alguns textos a gente já consegue identificar alguma coisa em relação ao tema central no título do texto. Então, aqui, por exemplo, olha, o teatro da etiqueta. No século XV, quando se instalavam os estados nacionais e a monarquia absoluta na Europa, não havia sequer garfos e colheres nas mesas, né, de refeição. O que a gente percebe aqui? Se não havia garfos e colheres, como é que as pessoas comiam? Né? A gente deve perceber o que está escrito no texto, né? E fazer a inferência, né, do que não está escrito. Né? Se ele está dizendo que não havia garfos e colheres, como é que as pessoas comiam? Elas comiam com a mão, né? Com as mãos. Né? Cada comensal trazia a sua faca, observe aqui, ó, tinha faca, apenas faca, ó, para cortar um naco da carne. E em caso de briga, para cortar o vizinho. Então, observe que aqui eles não tinham garfos nem colheres, tinham apenas a faca, né, para cortar o alimento, mas eles comiam com a mão, né? Pegava a comida com a mão, né? Então, o que a gente percebe aqui nesse texto? Olha, nessa Europa bárbara, que começava a sair da Idade Média, em que nem os nobres sabiam escrever, o poder do rei devia se afirmar de todas as maneiras aos olhos de seus súditos, como uma espécie de teatro. Então, ou seja, o que o rei fazia, todos
poderiam copiá-lo, né, já que ele era o rei. Nesse contexto surge a etiqueta, marcando o momento a momento, um espetáculo, né, da realeza. Só para servir o vinho, ao monarca havia um ritual que durava até 10 minutos. Então, o que a gente percebe aqui nesse texto? É o surgimento da etiqueta, ou seja, a maneira de como você deve comer à mesa, né? Então, esse é o tema central. E aí, para justificar esse tema, o que ele utilizou? Ele fez todo ali uma introdução no século XV, né? Falando de como as pessoas comiam e tudo mais. E aí, justamente para sustentar o quê? O surgimento da etiqueta, ou seja, a maneira de como as pessoas deveriam comer à mesa, né? Se portar à mesa. E aí, a gente chega ao tema central, né? Desse texto. E aí, o que acontece? O que acontece? Para a gente conseguir identificar o tema central de um texto, é necessário a gente prestar atenção no que está escrito no texto e naquilo que não está escrito. Por quê? Porque a partir justamente dessa inferência, a gente vai conseguir chegar ao tema central, observando, analisando direitinho as palavras, né, o que está sendo colocado no texto, para que a gente consiga identificar o tema central, ou seja, a informação mais importante daquele texto, né? Então, lembrando que os argumentos, as ideias secundárias, elas são importantes justamente para sustentar o que vai estar sendo colocado lá na ideia central, tá bom? Então, vamos seguir agora para a nossa DLI. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto, né, para responder a questão 1, né? Temos aí, ó, um texto e vocês vão fazer a leitura rapidamente para vocês conseguirem identificar a informação principal. Qual é a informação principal desse texto, tá? E na sequência temos mais um texto. Vejam aí, ó, a negritude com bandeira para responder a questão. Então, ou seja, o título do texto chama-se negritude, tá? E aí vocês vão fazer a leitura dele e vão identificar qual é o tema central, qual é a informação mais importante desse texto, tá bom? São 2 atividades, daqui a pouquinho eu retorno com vocês para fazermos a nossa correção.
Muito bem, turmas, voltamos com vocês para fazermos agora a correção da nossa atividade. Nós colocamos aí 2 textos para vocês. Temos aí, olha, o texto que fala sobre o trânsito, né, no mundo, né, para responder a questão. Então, observe que já na primeira parte do texto, né, a gente já consegue identificar qual é o tema central do texto. Observem aí, olha, em 2009, o trânsito matou 1,3 milhão de pessoas e deixou outras 50 milhões feridas. Então, observe que aqui, olha, ele já dá uma informação muito importante aqui no início do texto, na introdução do texto, né? Então, ou seja, ele vai falar desse assunto, esse é o tema central. Por quê? Porque uma das formas de organizar o texto justamente é você colocar no início do texto já o tema central, a ideia que será desenvolvida no decorrer do texto, ou as ideias. No caso aqui, a ideia central é a questão do trânsito, né, a morte no trânsito, né, que é justamente o que está sendo colocado aqui no início do texto, né? E aí você vai observar, olha, que no decorrer do texto ele continua falando a mesma coisa, olha, se nada for feito, essas mortes chegarão, né, a 1,9 milhão, ou seja, vai estar aumentando o número de mortos, né, em consequência do trânsito. Em 2020, olha só, ele já dá uma previsão, né, chegarão a 1,9 milhões em 2020. Essa projeção está diretamente relacionada ao aumento do número de veículos em países pobres e emergenciais, sem equivalente investimento na segurança viária. Então, aqui ele está projetando, ao mesmo tempo ele está dizendo por que vai aumentar essas mortes, quais são as razões, os motivos que vai aumentar essas mortes no mundo, né? Então, são argumentos que ele utiliza para sustentar a ideia central, que está justamente colocada aqui no início do texto. Acidentes de trânsito são a primeira causa de morte na faixa de 15 a 29 anos e geram um custo global de 518 bilhões de dólares por ano. Olha, em dólar, gente. Os países de média e baixa renda possuem as taxas mais altas de mortalidade no trânsito. Apesar de terem menos da metade da frota de veículos registrada, eles concentram 90% dos óbitos. Então, observem que todas essas informações que ele está dando, né, no corpo, todas essas ideias elas estão voltadas lá para a questão do trânsito, né? Então, quando a gente consegue identificar logo no início do texto o tema central, no restante do texto, no corpo do texto, desenvolvimento do texto, ele vai estar apenas utilizando argumentos, que são as ideias secundárias, que vão sustentar a ideia central do que ele se propôs a escrever, né? Que ele se propôs a escrever sobre, né, a questão do trânsito. Então, nas alternativas, o que temos nas alternativas? O elevado número de mortes causado por acidentes de trânsito. Então, a gente, na primeira alternativa, a gente já consegue identificar qual é a principal informação do texto, né? É a letra A. Por quê? Porque ele está mostrando esse número elevado de morte e até conseguiu prever, né, que até 2020 teriam 1,9 milhões de pessoas mortas no trânsito, em consequência do trânsito, né? E aí você observa que na letra B, olha, os índices de mortalidade no trânsito do país de baixa renda, essa informação ela é verdadeira, ela está lá no texto, mas ela não é a ideia central, ela é a ideia secundária. Ela é um dos argumentos que o escritor utiliza para sustentar, né, o que ele colocou lá, que justamente o aumento, né, o elevado número de pessoas que morreram no trânsito. E a letra C, o aumento de veículos em países pobres e emergentes. Também outra informação importante, é um argumento que ele utiliza para sustentar a ideia central. E a letra D, os altos custos gerados pelos acidentes de trânsito. Também é outra informação importante, ela está lá como ideia secundária e é justamente uma das ideias que vai sustentar a ideia central. Tá? Então, conseguiram perceber? Agora vamos ao texto. Aliás, o comentário, né? O elevado número de mortes causado por acidentes de trânsito é discutido no texto. Portanto, é a ideia principal.
Outros aspectos são apresentados para enfatizar a informação, porém são as ideias secundárias. E aí na segunda questão, observem aí, olha, ele começa, né, o título desse texto chama-se Negritude, né, como bandeira. Então aqui a gente vai perceber, ó, que nas últimas décadas do século XX, os negros brasileiros percebem que a luta iniciada por Castro Alves, ironicamente, um branco, deveria ser levada adiante. Aqui, mais uma vez, ele também utiliza, olha, o tema central já na parte inicial do texto, na parte introdutória do texto. Então, o texto já mostra do que ele vai falar, a questão do negro no brasileiro, do negro brasileiro, né? E aí, na sequência, ele vai mostrar, né, quais são os motivos dele falar sobre os negros, né? Agora não mais uma luta pela abolição, né? Então, porque aqui no caso Castro Alves, nos poemas dele, ele já tratava dessa questão dos negros do Brasil, né? E aí ele fala que a questão da abolição, né, a questão histórica de como aconteceu esse processo da libertação dos negros da escravidão, né, mas pelo fim de um preconceito racial e cultura da desigualdade de oportunidades. Observe aqui. Então, aqui, essa é a parte central do texto, tá? Que ele está falando, da questão da cultura, aliás, questão do preconceito racial e das desigualdades de oportunidade que acontece com os negros, né? Além da discriminação social que existe, né? Então, a gente consegue perceber já o tema central do texto aqui nessa parte, né? As outras ideias que estão sendo desencadeadas, elas são ideias secundárias que irão sustentar o que ele se propôs a falar, que é a questão do preconceito racial, né? Então, a partir do momento que eu consigo identificar qual é o tema central, as ideias secundárias elas vão apenas sustentar o meu argumento, né? O argumento do escritor, né? E aí, o que o texto está pedindo aqui como resposta? A informação principal do texto é o quê? É o combate ao racismo na sociedade? Será que é isso? O texto falou sobre isso? Né? Sim, o texto falou, né? E na letra B, desigualdades entre brancos e negros, existe? Sim, existe, a informação é verdadeira, né? E a letra C, o preconceito de um branco que deveria ser levado adiante? Não, essa ideia não está no texto, não está no texto. Ao contrário, o branco foi que começou a lutar pelos negros, foi o caso Castro Alves, né? Que ele escreveu poemas já tratando da questão da escravatura dos negros, né? E a letra D, as discussões a respeito da igualdade entre brancos e negros. Então, observe que aqui, olha, a resposta correta é a letra D. Por quê? Porque justamente o texto traz essa questão das discussões a respeito dessa igualdade entre brancos e negros, né? Porque existe, né? E aí a gente observa que ó, o combate ao racismo também é uma informação importante que vai estar colocada lá no texto. As desigualdades que existem entre brancos e negros, outra informação importante que vai estar no texto, né? Mas o texto ele chama também para essa questão das discussões, porque há discussões, né, entre brancos e negros, dessa questão da desigualdade, né, que há entre, no caso, nós brasileiros aqui, né, tratando a questão do Brasil. Então, a resposta correta é a letra D, né, a informação principal consiste em discutir, né, essa igualdade entre brancos e negros, pois afirma agora não mais uma luta pela abolição, mas pelo fim do preconceito racial, né, e da cultura da desigualdade, das oportunidades da discriminação social. Ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, nossa análise aí do tema, para descobrirmos temas centrais dos textos, né? E então eu agradeço a participação de vocês e até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.